E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o vídeo de hoje vai ser como pintar com marcadores, que eu vou dar algumas dicas de como usar Copic, que são esses marcadores que eu uso. Claro que eu já deixei um desenho pronto aqui pra gente colorir junto e eu dar todas as dicas aí pra vocês. Fiz esse desenho aqui e a gente vai colorir junto então. Eu já fiz um vídeo sobre esses marcadores da Copic, falei um pouco da história, dos modelos e tudo mais. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês verem depois. E hoje eu vou fazer então a pintura aqui completa junto com vocês. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, que agora em junho tá tendo vídeo todo dia, então já se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho, claro, pra receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, e compartilha esse vídeo com seu amigo que também gosta de materiais de desenho, gosta de Copic, e pra ele acompanhar aqui os vídeos em junho, que vai ter bastante coisa legal. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer a pintura dessa personagem dela com pele clara, que eu uso esses 5 marcadores aqui. Eu comecei, na verdade, entendendo mais de Copic quando eu comprei o kit de tons de pele que existe, né, da Copic. Existe vários kits, eu comprei o kit de tom de pele porque eu achei que era o que eu ia mais usar. Mas pra fazer as peles das minhas personagens, né, peles claras, eu uso esses 5 aqui. E a Copic, ela funciona muito bem por ela ser a base de álcool, fazendo o blending dos tons, né? Então, por exemplo, eu uso esse E000 sendo a base do meu desenho, que é o mais claro, e depois eu venho dando mais escurecida com os outros tons que a gente consegue ver aqui já pela tampa, qual que vai ser essa ordem, né? Que eu uso o E000, o E0, o E11, o E13 e o E93, que ele é esse rosinha aqui pra dar, tipo, um rosado nas bochechas. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona, né? Eu uso mais a ponta de pincel, vocês podem ver que essa aqui já tá bem manchada, porque realmente eu já usei bastante, mas dá pra trocar as pontas. E aí eu começo fazendo, então, a pintura completa desse tom, que ele é bem clarinho, e eu uso ele como base. Depois eu venho com os outros tons e a gente consegue fazer esse blending para deixar um contraste de luz e sombra bem legal. Feito a base, então, com o E000, eu venho com o E00 e eu começo a dar um pouquinho de sombra no desenho. O que eu faço? Eu já deixo essa base, que ela é mais clara, sendo os pontos de luz. Então, o centro do rosto eu gosto de deixar um pouco mais claro e escurecer esse contorno mesmo em volta do rosto. Então, eu venho com a E00, que já é um tom um pouco mais escuro, assim, né? Não é tão escuro, mas é um pouco mais escuro que o E00. E aí eu começo meio que dando essa contornada de novo no desenho, mas de uma forma um pouco mais sutil, assim, realmente dando um ar de sombra, assim mesmo, né? Conseguindo dar esse contraste com o tom, com esse primeiro tom que a gente usou de base. Então eu venho fazendo assim, bem despretensiosamente, porque depois a gente vai voltar com essa caneta de base, com a E000, que ela vai conseguir fazer essa mescla com esse outro tom que a gente tá usando. Então a primeira cor que a gente usa, né, o primeiro tom que a gente usa de base, você tem que ficar com ele na mão aí até o final do desenho, porque é ele que vai servir pra juntar com todas as outras cores, entendeu? Eu já coloco um pouquinho aqui no pescoço, eu coloco aqui nessa parte de dentro da orelha, depois só um pouquinho aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Como a gente fez agora com o E00, eu volto, que nem eu falei pra vocês, com a primeira que a gente usou, e aí eu pego só aqui na borda de onde passa esse tom e eu começo a pintar de volta, que a gente vai ver que quando secar essa mistura, essa transição de tons, vai estar um pouco mais suave, assim, ela vai estar bem mais definida e bem mais homogênea do que deixando assim, que tem uma linha de contraste mesmo, né? Então a gente faz assim, faz um contorno, espera um pouquinho para ela secar bem, e aí a gente consegue ver que vai ter uma transição de tom muito mais suave do que antes. Agora eu vou usar outros dois tons, que é o E11 e o E13, que o E13 é o mais escuro e o E11 é um tom que já consegue trazer bem mais sombra pro desenho, né? Ele já é um tom bem mais escuro. Isso eu faço com os tons que eu tenho, né? Você pode usar os tons que você tem ou pesquisar outros tons de Copic que existem e adequar aí pra sua coleção, pros seus desenhos. A família E, que são os tons de terra, assim, né? Earth Tones, eles são usados também para os tons de pele. Então, a família E, ela engloba todos os tons de pele. E aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a E00, mas eu vou fazer um pouquinho mais fino. Eu não vou apertar tanto a caneta, né, a ponta de pincel, para ela não ficar tão larga, mas eu vou fazer um pouquinho mais fino, justamente para dar aquele degradê da sombra, né, que a sombra não chega a ficar completamente escura assim, direto. Então eu faço nesse contorno um pouquinho mais fino, e aqui nessas partes eu consigo dar umas puxadinhas rápidas assim. Vocês conseguem ver que aqui nessa região fica mais escuro e pra cá ele realmente puxa um pouco de tinta, mas fica bem mais suave. Então eu coloco dando um contorno um pouquinho mais fino do que eu fiz com a caneta anterior. Aí agora vai ser a mesma coisa. A gente volta com a E000
e começa a fazer aquela mesma mescla das cores. É aquilo que eu falei, essa caneta base que a gente usou, você vai ficar com ela até o final do desenho, pelo menos até o final da pintura da pele, pra ficar uma coisa bem homogênea e bem, tipo assim, perfeita assim, né? Porque a gente sabe que Copic consegue mesmo chegar nesse resultado que fica muito, muito bom. Feito isso, eu venho com a última caneta que eu uso, que é a E13. E essa daqui, daí ela já chega a ser bem mais escura. Na verdade, faltou aqui o nariz, né? Não podemos esquecer do nariz. Eu só faço bem assim, tipo, só meio que contornando mesmo. E a gente já consegue ver a diferença que traz pra essa profundidade, né? Que traz mesmo esses tons variados. E aí agora com a E13 eu faço a mesma coisa, contornando aqui. E depois eu volto com a E00 pra dar uma suavizada. Então a parte da pele tá concluída, aí agora eu só venho pra dar os detalhes com a E93, que é esse rosadinho que dá toda a diferença no desenho, que dá esse ar mais vivo, assim, né? Um ar mais de saúde pro desenho, que é a mesma coisa, é os mesmos princípios que se usa na maquiagem, assim, né? A gente tem que usar no desenho também pra trazer esses detalhes que fazem todo um resultado diferente no desenho. E é aquilo que eu falei, ó, eu passei o E93... e eu volto com o E00 para deixar tudo mais uniforme, assim, como se fosse realmente uma pele de verdade. Bom, eu decidi fazer os olhos dela verdes e eu vou usar todos esses tons aqui. Essa aqui redondinha é a Copic Ciao, mas continua sendo da Copic, porque essa achatadinha é a Copic Sketch. Então eu vou fazer os olhos dela com esses 4 tons e eu vou usar o mesmo princípio. A gente pode ver aqui, ó, que tem o YG03, YG05, esse aqui é o YG11 e o YG13. Mas se vocês verem naquele desenho que eu falei tudo sobre Copic, vocês vão entender que esses números realmente fazem a diferença pra gente entender como que vai funcionar o degradê quando se usa Copic, né? Eu vou começar com a Copic Ciao, que é esse verde aqui, que ele é bem clarinho. E aí depois eu vou seguir com a mesma ideia de como foi com a pintura da pele. Então vocês podem ver que esse daqui é um verde bem clarinho. E eu consigo também, ao mesmo tempo que eu uso um marcador só, eu já consigo fazer camadas com ele mesmo. Então se você, depois que você fez a base, você vier passando várias camadas, você vai ver que ele já vai dar uma escurecida. Então você não precisa ter vários marcadores. Com um marcador só, um ou dois, você já consegue fazer um resultado de degradê assim, que vai ficar bem legal. E você já vai conseguindo aprender também um pouco mais e entender melhor como que isso funciona. Aí agora eu já conhecendo aqui os meus marcadores, né? Eu já vou vir com esse outro aqui, que ele já é um pouquinho, uma coisa assim, um pouquinho, é um verde mais saturado. E aí eu já coloco aqui mais perto de onde tá passando a pálpebra, pra justamente ser essa sombra, entendeu? A sombra que a pálpebra fez nos olhos. Então eu vou vindo assim, com vários tons diferentes, e vou fazendo a mesma coisa. Terminei um tom, volto com a primeira cor mais clara, e continuo fazendo esse degradê, puxando, como se fosse puxando um pouco a cor para ela ir se desgastando assim e ficando um pouco mais clara e deixando tudo mais homogêneo. Com os olhos concluídos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a listinha de quais marcadores, quais cores que eu usei para cada elemento do desenho. Então eu vou botar assim, tipo, marcadores para a pele, vou colocar os que eu usei. Marcadores para os olhos, vou colocar os que eu usei para vocês conseguirem, tipo, depois se quiserem pegar ali e acompanhar melhor, que eu acho que fica mais fácil. Para a boca, eu vou fazer uma boca de batom vermelho e para isso eu uso 3 tons que eu acho assim que eles se completam perfeitamente, que é o R27, o R29 e o R39. Por muito tempo eu usei só o R27 e o R29, que já ficava legal, mas quando eu acrescento um tom um pouco mais escuro, ele traz essa profundidade pro desenho e parece que fica tudo mais complementado, assim, fica bem, não sei se complementado existe, mas vocês entenderam, né? Aí eu começo fazendo a mesma coisa, tudo que eu uso no desenho é o mesmo princípio, usando um tom de base e depois dando uma escurecida, e a cada troca de tom eu venho com aquele tom base, né? Ou seja, o primeiro tom que você usou daquela cor pra suavizar tudo e meio que unir essas cores para elas ficarem bem homogêneas e trazerem esse resultado legal que a Copic consegue te dar. Então aqui eu fiz a base com o R27, esse vai ser a minha cor base. Agora eu venho com o R29 e quando eu terminar o R29, eu vou vir de novo com o R27 para dar aquela unificada nas cores. E assim já fica legal, mas vocês vão ver agora quando eu colocar esse tom que é mais escuro, a diferença que vai dar. E claro que existem várias técnicas de Copic que vocês podem usar, né? Tem vários tutoriais, mas essa foi a que eu uso, essa é a que eu uso e é a que eu me adaptei melhor e que eu gostei do resultado para os meus desenhos.
Então eu resolvi trazer pra vocês aí, porque vocês sempre veem eu desenhando e usando os marcadores. Então eu acho que é legal mostrar como que funciona, assim, esse processo. Então assim ficou o resultado da nossa boca. Eu gostei bastante, assim, mais de perto, dá pra vocês verem o resultado. Os olhos, a boca, a pele. Fica realmente tudo muito legal, assim, muito bonito. E agora, o que eu vou fazer? Eu confesso pra vocês que a parte que eu tenho mais preguiça de pintar no desenho é o cabelo, que é essa área um pouco maior, um pouco, né, que exige um pouco mais de trabalho. E eu acho que eu vou fazer um cabelo roxo nela. Então eu vou usar alguns dos marcadores que eu tenho. Eu tenho 4 tons de roxo, que eles variam de um bem clarinho para um bem escuro. E a gente consegue ver aqui, em ordem crescente, né? V01, V04, V06 e V09. O 09 sendo mais escuro e o V01 sendo o mais claro. E que nem eu mostrei pra vocês no vídeo explicando sobre a Copic, o primeiro número, ou seja, o 0, ele identifica a matiz da cor. E o segundo número, ele identifica a intensidade e o brilho. Então a gente vai realmente seguir esse degradê aqui em ordem crescente. Então, de novo, a primeira base que eu vou usar vai ser o V01. A cada troca de tom, eu vou voltar com ele. Base feita, então agora eu vou... O cabelo, ele já fica um pouco diferente o jeito que eu faço. Com o V04, que é o segundo tom que eu vou usar, eu meio que faço um contorninho aqui de onde eu vou começar a fazer essas... a puxar, assim, um pouco, assim... como a ponta é de pincel, ela te dá esse resultado que eu acho que fica bem legal e que fica bem natural pro cabelo. Então ele fica mais escuro nessas partes onde tem um pouco de sombra. E aí eu vou dando essas puxadas assim pra baixo pra dar um ar um pouco mais natural. E você pode ir variando o comprimento, deixando um pouco mais curtinho em alguns lados pra dar um resultado mais natural. E aí eu volto com aquele primeiro tom e começo a puxar assim também. Vocês conseguem ver como suaviza. Olha só, esse resultado aqui e aqui onde eu não passei. Fica bem mais suave essa transição de tons do que quando eu não faço nada. Então é legal você voltar aquela coisa, voltar com o tom inicial para trazer um resultado mais homogêneo. E aqui para essa parte de cima do cabelo, a mesma coisa. Eu venho com aquele tom, só que daí eu puxo, né, em outra direção, porque o cabelo tá vindo daqui para cá e daqui para cá. Então eu acabo puxando nessas ondinhas assim para ficar, né, seguir o caminho que o cabelo realmente tá fazendo. Bom, pro cabelo eu acabei usando só esses 3 tons. Não usei o V09 porque ele é bem mais escuro e eu achei que não ia combinar tanto aqui com o desenho. Mas vocês conseguem ver o resultado que já traz, tendo apenas esses 3 tons. E aqui em cima, quando é um tom que eu acho que não vai combinar tanto eu fazer esses movimentos aqui, eu só faço um contorno nas áreas que são um pouco mais escuras, né? Com ele, e depois venho com o tom base pra dar uma suavizada. Então foi isso que eu fiz, o cabelo dela. E agora vamos fazer uma maquiagem nela que a gente vai seguir o mesmo efeito, assim. Eu vou fazer uma maquiagem rosa pra ficar mais harmônico também com as cores que estão aqui. E eu vou usar esses 3 tons. O R20, ele é um blush, né, que dá pra usar pra fazer essa mesma rosadinha aqui na bochecha, mas eu vou usar ele pra fazer a base da maquiagem, e depois vou usar o RV02, que é um rosinha bem claro, e o RV13, que daí já é um tom um pouco mais saturado de rosa. E o que eu faço é apenas contornar aqui essa parte dos olhos, deixando um pouquinho mais fina aqui no canto e engrossando para as extremidades. Então eu faço a mesma coisa nos 2 olhos. E aí agora eu venho com esse rosa aqui que é bem mais clarinho e eu vou puxando assim um pouquinho, que nem como se faz em maquiagem, assim. Eu vou só dando uma escurecida nas extremidades, que é como eu gosto, deixar um pouco do brilho mais concentrado no centro. Então eu vou puxando esses tons mais saturados dos cantos, mas deixando o tom base em si no centro sozinho, sem nenhuma outra cor. Feito isso, eu volto com R20 e aí eu só pego aqui nas extremidades para dar uma unificada nas cores, que daí fica uma transição mais suave. Para finalizar os olhos, então, eu venho com esses 3 tons de cinza, que é o C1, C2 e C4, que eles dão essa profundidade mesmo dentro do olho. Então eu pego aqui nesses cantinhos e vou passando um pouco de cinza de uma forma bem suave, assim, sem dar tanto destaque, assim. Eu vou só passando nos cantinhos para dar um pouco dessa profundidade do olho, dar uma sombreada, né, que faz toda a diferença. E aí eu sigo a mesma ordem, C1, C2
e C4. Eu vou passando assim, deixando um espaço entre cada uma deles, entre cada camada, para realmente trazer essa sensação de degradê. Nesse caso, eu não volto com o tom base, porque daí eu acho que ele vai engrossar muito essa parte de dentro, e a gente não quer fazer tanto esse destaque assim. Então eu só vou passando eles mesmo e não vou unificando tanto os tons, que eu acho que traz um resultado assim que fica bem bonito. E também ele não precisa, tipo, como são camadas bem fininhas, eles não vão trazer tanto esse contraste pro desenho. Depois eu venho com o mesmo tom que eu dei esse rosado na pele e eu pinto essa partezinha aqui do cantinho do olho, essa marquinha que a gente tem, pra ficar tudo bem natural assim. Aí agora eu vou fazer o delineado de preto, não tem muito segredo, eu pego o marcador preto e pinto aqui o delineado e também a pupila. Agora para as sobrancelhas eu vou usar esse tom aqui de marrom, que é o E15. E as sobrancelhas eu não vou dar muito contraste, assim, nem fazer muita coisa, porque depois eu vou vir com uma caneta finalizadora brush e vou fazer uns pelinhos assim por dentro, e daí eu acho que vai tampar bastante da pintura. Então eu só faço essa pintura aqui para deixar um tom aqui dentro, né, deixar pintado mesmo, e aí depois eu vou vir com a caneta finalizadora e vou colocar uns pelinhos ali por dentro. E aqui também vocês veem que eu faço essa marquinha aqui, que é essa profundidadezinha que a gente tem aqui no pescoço. E aí, para dar um pouquinho mais de profundidade, eu venho com a caneta E00, algum tom assim que não seja tão distante do tom de base da pele. Eu só venho e faço um pouquinho para cima, puxando um pouquinho assim, para deixar realmente destacar essa estrutura, né? Pra camiseta, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer ela preta e branca mesmo, pra não tirar todo o destaque aqui do rosto, né, que já tá bem colorido. Então eu vou pintar ela apenas de preto. E uma dica legal, vocês podem ver que as partes em preto aqui do olho, eu deixei pra fazer por último a parte em preto, porque o preto ele mancha bastante. Então eu primeiro faço todas as partes coloridas, assim que, por exemplo, aqui ia chegar bastante perto, né, da parte em preto. Então eu deixo pra pintar por depois, porque senão quando eu for usar o verde já tendo preto, ele pode dar uma borrada e a gente não quer isso, né? Então eu deixei por último pra fazer isso. Bom, a pintura do desenho tá completa, então fica assim o resultado com marcadores. Claro que se for do seu gosto, depois vocês podem vir com um lápis de cor, alguma coisa assim, pra complementar um pouco a pintura. Mas no vídeo de hoje eu vou deixar assim, só com marcadores, que esse é o resultado que eu mostrei pra vocês como fazer a pintura, né, com marcadores, e algumas dicas de como usar a Copic. E aí agora eu vou dar só os toques finais, e eu já volto com o resultado completo pra gente ver como que pode ficar um desenho usando marcadores. E o resultado final do desenho ficou assim, e eu espero que vocês tenham gostado de entender assim um pouquinho mais como é que funciona a pintura com marcadores, que eu mostrei pra vocês então hoje como pintar com marcadores e algumas dicas de como usar Copic, que são esses marcadores aqui. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, que no mês de junho vai ter vídeo todo dia, então já se inscreve aí, compartilha com seu amigo pra ele também vir acompanhar aqui os vídeos, que vai ter bastante coisa legal. Deixa o seu like pro YouTube entender que você tá gostando dos conteúdos aqui do canal, pra ele recomendar mais pra você e mandar os meus vídeos pra você. Claro, não esquece de ativar o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre que ter vídeo novo aqui no canal. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Pé do soleil,